Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Aula 9, Vivendo no Espírito, cultivando uma vida de piedade. O nosso texto básico é 1 João 4, de 13 a 21, e eu vou fazer a leitura. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem nos dado. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Normalmente, a regeneração e novo nascimento são considerados como um único ato dentro do que entendemos ser a salvação. Há casos em que são tratados como se fossem uma única verdade. Nós vamos fazer aqui uma separação lógica para que ela seja mais didática. A regeneração, ela implica na implantação da nova vida do eleito de Deus, enquanto que o novo nascimento, ele diz respeito à manifestação desta nova vida implantada. Meus irmãos, esses atos são atos exclusivos do Espírito Santo, o que dá ao novo nascimento a segurança de saber que o Espírito que implantou a vida em nós, essa nova vida, se torna então essa presença, preciosa bênção que vem como resultado da nossa filiação a Deus. Então, a presença do Espírito em nós é o que nós chamamos ou denominamos de batismo com o Espírito Santo. É uma promessa cumprida, anunciada por Jesus lá em João 14, versos 16 e 17. Então, dessa forma, meus irmãos, o Espírito torna-se o responsável por nos mostrar a Cristo e nos mover à fé e à obediência piedosa a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Qual a finalidade da vinda do Espírito? Ela é descrita em João, no capítulo 15, verso de número 26. Ele veio para ensinar o Filho de Deus a verdade, que é Cristo, e a maneira de viver nele de forma piedosa. Então, para a intenção do apóstolo João, a referência que Jesus faz à obra do Espírito Santo como professor, como mestre, orientador e conselheiro é de essencial importância para o que ele, João, tinha em intenção ou como intenção para chamar a atenção daqueles que eram os receptores da sua carta. Meus irmãos, João estava tratando com pessoas que distorciam a verdade e que tentavam envolver os crentes com ensinos falsos, falsas doutrinas. Paulo, ele descreve esta realidade na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, nos versos de 1 a 5. Vejam, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É bom nós lembrarmos que a falsidade tem sempre a aparência da verdade, mas não passa disso. É somente isso. Então, Deus tem afirmado pela sua palavra que aqueles que são nascidos dele, que são nascidos de Deus, têm agora o discernimento espiritual, ou o discernimento implantado pelo Espírito Santo que está nele, o que dá então a condição de distinguir entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. É a ação especial do Espírito Santo em nós, meus irmãos. Desta forma, os cristãos eles passam a ter o foco da sua vida mudado. O amor de cada um toma uma nova direção. João ele afirma-nos desta forma no capítulo 17, verso 16, quando ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou, na oração sacerdotal. Qual é o resultado disso? O resultado, meus irmãos, é um viver de um modo piedoso. E esse modo piedoso, ele vem como propósito de agradar a Deus acima de tudo e servir as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso próximo, em amor. Quando João lembra seus leitores que eles têm o discernimento do Espírito neles, ele contrasta esse fato com os anticristos, os falsos mestres que saíram do meio cristão e que utilizam uma linguagem muito parecida e grandemente sedutora com a mensagem do Evangelho. E essa mensagem sedutora, ela tem o propósito de enganar as pessoas. Prestem atenção, meus irmãos. Eles tentarão e têm tentado enganar até mesmo os escolhidos de Deus, esses que têm o discernimento do Espírito Santo, a cada um de nós. Mesmo não podendo nós sermos enganados, ainda muitos de nós têm dado ouvidos a tais mentiras. Já os ímpios, meus irmãos, eles são, da parte de Deus, segundo Paulo, indesculpáveis, porque apesar dos atributos de Deus serem revelados em sua inigualável criação, eles têm rejeitado ao Deus Todo-Poderoso e ao Deus Criador. Irmãos, os filhos de Deus, porém, recebem outra direção e precisam viver segundo esta direção, pois os seus olhos têm agora abertura para ver a verdade de Deus, que é a pessoa de Cristo Jesus. Então, o que é que nós podemos aprender dentro das palavras de João, dentro das Escrituras Sagradas, no que diz respeito à piedade cristã? Primeiro, a piedade, ela se torna e ela é a forma de vermos o amor de Deus pela vida de cada um de nós. Piedade, em muitos meios, ela é entendida como uma vida contemplativa, uma religiosidade beatificada, beata. Piedade, de fato, ela tem a ver com uma simplicidade de vida diante de Deus. Uma simplicidade de vida com uma vontade de obediência, uma vontade de sujeição aos desígnios de Deus, de devoção a Ele e de tudo aquilo que se relaciona ao Deus Todo-Poderoso. Então, a afirmação de João de que os crentes veem e testemunham indicam que eles tiveram seus sentimentos sobrenaturalmente abertos para ver a verdade e anunciar esta verdade. Os cristãos, irmãos, embora não fisicamente, são capazes de ver de fato pelos olhos da fé a Jesus.
Jesus deixa claro essa verdade quando nos fala sobre isso em João 10, verso de número 16. Ele diz assim ali: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, nós, como filhos de Deus agora em Cristo, nós temos condição para ver, para ouvir a voz de Jesus com os olhos da fé. Então, os olhos da fé eles são abertos para que os filhos de Deus consigam contemplar a maravilhosa redenção de Deus por cada um deles e reconhecer a grandiosidade das suas obras. Essas obras, elas estão firmadas absolutamente no conceito do verdadeiro amor. João, ele nos mostra isso, tanto no seu evangelho, como na sua primeira carta, de onde extraímos o texto básico da nossa lição. No evangelho de João, capítulo 10, verso 17, ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. São as palavras de Jesus. E em 1 João capítulo 4, verso de número 16, ele nos diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós conhecemos esse amor no exato momento em que os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo no novo nascimento. E nós passamos a crer na obra redentora do nosso Deus. Primeiro, nós aprendemos, irmãos, aqui hoje, que a piedade abre os nossos olhos para que nós consigamos ver o amor de Deus em nós. Depois, em segundo lugar, nós aprendemos que a piedade e a prática do amor a Deus e ao seu próximo devem fazer parte da vida daquele que nasceu de novo, que foi regenerado, daquele que viveu o novo nascimento. Só dá amor aquele que recebe o amor. 1 João nos afirma isso no verso 19 do nosso texto básico. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, Deus nos amou e nos deu agora a condição também de amar. Nós temos o que oferecer, nós temos o que manifestar, porque o amor foi manifesto por nós, foi manifesto em nós, e passamos então agora a ter condição também para manifestar esse amor, condição para amar da forma semelhante ao amor de Deus. Não amaremos jamais com a mesma profundidade, mas podemos amar da mesma forma. Então, a relação que nós desenvolvemos de uns para com os outros, ela é aperfeiçoada na prática do amor. Se queremos desenvolver o amor em nós, não será de outra forma, senão pela prática desse amor para com as pessoas que estão perto de nós. E nós precisamos desenvolver esse amor. Não há só sombra de dúvidas de que ele é necessário. Então, a relação que desenvolvemos de uns para com os outros, ela é aperfeiçoada nessa prática. Então, veja, na comunhão que há entre os filhos de Deus, na comunhão dos santos, dentro da comunidade da fé, o amor de Deus se manifesta de modo mais explícito, de modo mais claro. Mesmo, meus irmãos, quando isto não é tão evidente, quando as discórdias, quando as diferenças, elas se tornam diferenças que levem-nos a atritos, o que não deveria acontecer, não há dúvida nenhuma que é dentro da comunidade dos santos que o amor ele se manifesta de maneira mais clara, de maneira mais explícita e de maneira mais acentuada. Depois, quando nos damos em amor uns aos outros,
nós revelamos às pessoas, ao mundo, que o amor de Deus existe. Não há uma outra forma de fazer com que Deus torne-se mais evidente aos olhos das pessoas do que a demonstração de amor. Afinal de contas, o próprio apóstolo João define Deus dessa forma. Deus é amor. Quando amamos de fato e de verdade, nós estamos anunciando às pessoas que o amor de Deus existe de fato e não apenas numa teoria poética dita pela vida dos filhos de Deus, de cristãos ou de religiosos. Pensem no seguinte: quando nós amamos o nosso cônjuge, quando nós amamos os nossos pais, quando nós amamos os nossos filhos, quando nós amamos os nossos irmãos em Cristo, nós nos tornamos capazes de desconstruir a mentalidade de amor do nosso tempo, que é uma mentalidade de um amor que simplesmente deve ser funcional e utilitário. Um amor que tem que produzir resultados que sejam visíveis, sejam de uma construção material simplesmente, ou então de uma utilidade que seja pública. A gente tem visto isso acontecer. Um amor que se torna simplesmente prático, um amor que se torna funcional, um amor que se torna utilitário, mas um amor que não reflete, em muitos momentos, um coração de fato que está regenerado ou transformado e que está manifestando agora Deus nesse amor de forma tal que ele então seja visto. Na manifestação do perdão, um outro aspecto, nós deixamos claro que o amor ele é uma ação sacrificial. Paulo ele usa a seguinte forma para expressar isso. Ele diz no capítulo 13, no seu começo: o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Não há como isso acontecer fora do relacionamento com as pessoas. Prestem atenção nessa frase que está aí na nossa revista. Quando o Espírito está em nós e demonstramos nosso amor a Deus e às pessoas, revelamos o quanto somos amados por Deus. É uma relação direta. Se nós nos sentimos amados, se nós entendemos que somos amados, nós, meus irmãos, demonstraremos da mesma forma amor para com as pessoas que estão perto de nós. Então, é bom entendermos que o aperfeiçoamento do amor gera um amor que não é fingido e um amor que tem um resultado eterno, pois Deus permanece em quem permanece no amor, segundo João. Um terceiro aspecto, nós aprendemos, meus irmãos, que a piedade para uma vida genuína de fé e um amor aperfeiçoado tem que fazer parte da nossa realidade como filhos do Deus Altíssimo. Os nascidos de Deus, eles são selados com o Espírito Santo para a salvação. E isto nos garante que nós estaremos seguros e que esta salvação que se revelará definitivamente no dia do juízo nos inclui dentro dela. João diz o seguinte no nosso texto básico: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Essa certeza de que o amor de Deus por nós garante-nos no amanhã
garante-nos na presença de Deus, elimina de nós absolutamente o medo. O medo é um problema muito sério na vida de cada um de nós. Nós estamos vivendo isso de uma forma muito acentuada nos nossos dias agora, hoje, por causa da pandemia que está nos assolando. Por causa desse monte de informações que são desencontradas, por causa da insegurança que até mesmo aqueles que são especialistas na área da saúde e têm conhecimento a respeito da manifestação dos vírus estão nos passando. O mundo revela essa insegurança, essa fragilidade e essa incredulidade. E, meus irmãos, o medo, ele revela isso a nós também. As Escrituras, no entanto, elas estão cheias de afirmações sobre os cuidados e a proteção de Deus sobre nós. E Davi nos fala isso no Salmo 27, por exemplo. Por favor, meus irmãos, não vamos pensar que a fé ela é um ato imprudente, como uns poucos crentes têm afirmado nos nossos dias. Alguns têm afirmado que basta tomar posse da fé ou decretar a vitória, alguma expressão semelhante a esta, e que desta forma nenhum mal vai chegar à nossa tenda, né? Expressão da palavra de Deus, julgando que isso torna a cada um de nós invulnerável, torna-nos blindados, torna-nos agora pessoas que podem fazer tudo aquilo que tensionam, não precisam dar ouvidos ao que os especialistas estão nos dizendo, porque nós não estaremos mais, porque temos esta fé imprudente, não seremos mais contaminados, no nosso caso, com o coronavírus. Irmãos, eu recebi mensagens que mostram pessoas afirmando, e são gravações, que agora, em uma oração poderosa realizada, ali a imunidade se fez presente e que absolutamente aqueles que receberam essa oração poderosa não contrairão o coronavírus, estão livres do Covid-19, porque agora, se tomarem posse em fé daquela profética oração, a proteção então se fará presente. Não é assim. Os filhos de Deus não serão nunca aniquilados da terra, as Escrituras dizem isso. E a segurança dos filhos de Deus está em saber que mesmo que a morte aconteça, e ela vai acontecer na vida de muitos filhos de Deus, a vida dos filhos de Deus continua com Deus de forma imediata. Paulo diz isso, o meu desejo era partir e estar com o meu Senhor. Então, não entendemos que é um ato imediato e que estar com o Senhor significa estar na presença do Redentor, estar de forma consciente junto dele, e isso traz segurança. E sabendo que isto vem como um fato e que o Filho de Deus está livre do castigo eterno e do inferno consequente do juízo que vem de Deus, nós vemos, meus irmãos, que o medo, então, ele não precisa se instalar. Precisa sim a segurança, é necessário sim a precaução, é necessário, meus irmãos, tudo aquilo que diz respeito ao nosso posicionamento de cuidado aqui. Mas vemos que não há razão para o medo, porque tudo isto é garantido por um viver no Espírito Santo, toda esta segurança. Então, nós caminhamos para uma conclusão. O amor aperfeiçoado, consumado, maduro, perfeito, é o amor entre Deus, nós e as pessoas
que estão à nossa volta. É um tripé. Deus, eu e o outro. E você. E aqueles que estão junto de nós. Esta é a ordem, sem faltar nenhum desses três. Pare e pense comigo um pouquinho. Pense aí com você mesmo. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo que habita em você? Com a piedade e o amor a Deus e às pessoas. O amor aperfeiçoado joga fora todo medo e nos faz seguir adiante, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos orar. Nosso Deus, em um tempo de segurança e incerteza, como teus filhos, Pai, nós temos aprendido que uma vida piedosa diante do Senhor é uma vida que traz a nós segurança, tranquilidade e esperança. Porque a piedade tem nos ensinado que o amor que o Senhor tem para conosco é um amor profundo. A piedade tem nos ensinado que nós devemos estar atentos a todos os ensinos errados e falsos com cara de piedade no nosso tempo. E que temos a condição para esse discernimento, porque o Espírito Santo, aquele que é o discernidor, está em nós. E, Senhor, temos aprendido também que a piedade nos leva a amar as pessoas que estão à nossa volta, mostrando que, de fato, o amor do Senhor existe mesmo em meio a pandemias, catástrofes e desastres, Pai. Nosso Deus, aprender do amor é deixar o medo, é manifestar fé madura, consciente e segura. E isto, Pai, sabendo que, enquanto aqui vivemos, temos a Tua proteção. E quando daqui partirmos, estaremos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela segurança do Teu amor para conosco. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus o renove com o seu grande e próprio cuidado. E vamos praticar o amor, vamos ter uma vida de piedade. Deus o renove. Amém.